E aí, turminha do sexto, tudo bem? Então, vocês viram que a professora colocou para vocês lá no nosso mural alguns comentários relacionados às questões do nosso primeiro simulado do segundo bimestre. Então, vocês viram que as questões estavam bem simples, todas baseadas nas nossas aulas gravadas. E aí, hoje a professora preparou esse material também bem simplificado para vocês acompanharem as questões, quais são as questões incorretas e o porquê. Isso a professora trabalha muito com vocês ao longo do tempo, que não basta nós olharmos uma questão e saber que ela está certa ou que ela está errada, mas a gente precisa identificar qual é o erro daquela alternativa que nós estamos considerando ou certa ou errada e errada ao porquê. Então, a professora preparou esse material como um complemento daquilo que a professora já tinha postado no nosso mural. E aí a professora vai pedir para que vocês peguem lá em mãos o nosso simulado e continuem lá acompanhando. Então, vamos lá para a questão número 1. A questão número 1, ela trabalha com relação às camadas da Terra. Então, nós tivemos uma aula gravada relatando lá quais são as 3 camadas, que é crosta, manto e núcleo, certo? Elas ainda têm uma subdivisão, que nós já vamos tratar sobre isso. E lembrando sempre que a crosta terrestre, ela também pode ser chamada de litosfera. Então, elas são sinônimos, em alguns momentos vai aparecer crosta terrestre, em alguns momentos litosfera, certo? Então, vejam bem, a questão 1, a alternativa correta era a letra C. Vamos analisar cada uma das questões erradas. Primeiro, a letra A não pode estar correta porque elas não são idênticas, elas não são nem parecidas, nem funções, localização, nada com as camadas da atmosfera. As camadas da atmosfera foi nossa segunda aula gravada desse bimestre, lembro que a gente detalhou lá 5 camadas, a sua localização, eu solicitei para vocês inclusive um desenho para que vocês conseguissem observar melhor a formação dessas 5 camadas. Então, a letra A não pode estar de forma alguma correta. Letra B, não são formadas por magma. A única camada que tem na sua composição o magma é o manto, que é a segunda camada. Então, nós não podemos generalizar, até mesmo porque cada camada tem uma característica, uma espessura, uma composição diferente. Letra D, não são divididas apenas em continental ou oceânica. O que acontece? Nós vimos que a crosta, ela é dividida em continental e oceânica. Porém, o que acontece? É uma subdivisão. Fora a crosta, que pode ser dividida em continental e oceânica, nós temos manto e nós temos o núcleo. Então, não é correto, seria parcialmente correto, mas nós não podemos colocar como apenas essas camadas. Bom, a questão 2 ainda fala sobre as camadas da Terra. O que nós temos ali? A alternativa correta é a letra A. E vamos agora analisar cada uma das alternativas erradas. Letra B, o manto não é constituído de água. Quando a gente trata com relação à composição, nós vimos que cada camada tem uma composição diferente. E aí, obviamente, na crosta, principalmente na crosta oceânica, a gente encontra, sim, o componente água. Porém, no manto, como relaciona-se a letra B, não tem relação com a água e a composição principal no manto é o magma. Então, essa alternativa também não está correta. A letra C determina como se o núcleo externo fosse a camada central da Terra. Não! Embora o núcleo seja a porção central, nós temos que detalhar bem que o núcleo é subdividido em externo e interno. Então, a camada mais central seria a mais interna, que é o núcleo interno. Portanto, essa alternativa também não está correta. E, por fim, a letra D. As 3 camadas, elas são muito diferentes entre si. A começar analisando a crosta terrestre, que é a porção onde existe vida. Nas outras camadas, a gente sabe que não existe a possibilidade de vida por vários motivos, a começar pela questão da pressão, temperatura, composição, entre outros. Então, de forma alguma, a gente pode considerar que as 3 tenham características iguais,
certo? A questão 3 fala sobre um assunto também que a gente trabalhou nas nossas aulas gravadas, que são as rochas. Então, a gente definiu muito bem as rochas e nós vimos de uma forma geral como que acontece a sua formação, quais são os principais exemplos e como que elas se formam. Então, elas são diferentes entre si. Então, na questão 3, a alternativa correta é a letra C e vamos analisar lá. A letra A. As rochas, elas não são iguais. Em nada. Elas diferem muito com o tempo de formação, onde acontece a sua origem, ou seja, a sua formação, composição totalmente diferentes, embora algumas possam ter semelhanças, mas as rochas em si, elas são muito diferentes, então não está correta. Letra B, detalha sobre os minerais. Os minerais é o que vai compor as rochas, ou seja, vão formar as rochas. Então, as rochas, elas são muito diferentes no seu aspecto, brilho, na questão de dureza, que nós vamos ver na sequência, e principalmente na sua composição. Embora as rochas possam ter os mesmos minérios, eles não vão ser iguais na sua coloração, na sua proporção e tudo mais. Então, não pode ser considerada correta. A letra D. As rochas, elas não podem se formar no núcleo, correto? As rochas, elas se formam e são extraídas da crosta terrestre. Se fossem formadas no núcleo, nós não conseguiríamos ter um acesso fácil. Ou então, até mesmo por questão da pressão e da temperatura, a sua constituição ia ser totalmente diferente. Então, não, elas não se formam nem se localizam no núcleo, certo? Bom, e aí o que acontece lá? Nós temos a questão 4, que ainda fala sobre a classificação das rochas. Então, vejam lá, a questão 4, a alternativa correta é a letra B, e lá a letra A, o que ela determinava lá que ela não está correta? Por que nós não podemos colocar como correta? A lava, ela não influencia na formação das rochas metamórficas. A lava, ela vai formar as rochas magmáticas, ou seja, o nome já diz, magmáticas. Correto? Então, vejam bem aqui, as 3 classificações das rochas nós precisamos ter bem definidas. O porquê do nome, lembram que na aula a professora já tinha colocado lá uma associação, nome e a sua formação. Então, ali já está especificando o seu processo de formação. E também os exemplos, que aí vai ficando mais claro e um exemplo complementa com a sua definição. Bom, então, portanto, a lava, ela só vai formar as rochas magmáticas, porque ela vai ter origem lá no magma do vulcão. Letra C. Mármore, gneiss e ardósia são exemplos de rochas metamórficas. Isso é muito importante de vocês saberem. A professora colocou uma atividade para vocês, até para vocês colocarem lá um quadro com a classificação das rochas e os exemplos. E a letra D também fala lá sobre os arenitos de Vila Velha, que também a gente colocou lá em aula para vocês. E os arenitos, eles são formados por sedimentos. E os sedimentos, eles são formados ao longo do tempo, sofrendo a ação de todos os fatores externos, como vento, chuva, sol, entre outros. Portanto, esse é um tipo de rocha sedimentar. Lembram disso? Então, a letra D não pode ser considerada correta por conta disso. O arenito é um tipo de rocha sedimentar. Bom, e a nossa última questão fala sobre a nossa segunda aula, que são sobre as esferas terrestres. Então, basicamente, o que nós temos? 4 esferas, lembram? E aí, vamos lá. A alternativa correta é a letra C. E lá, vamos considerar agora as alternativas incorretas. A. São 4 esferas, mas que elas se comunicam entre si e formam um ciclo. Isso significa o quê? Que elas estabelecem total ligação e conexão entre elas. Na realidade, uma depende da outra. E essa dependência, essa ligação, vai fazer com que possa existir vida no planeta. Então, nós não podemos considerar que apenas uma
ou duas dessas esferas, somente no nosso planeta, iria possibilitar a existência de vida. É importante as 4. Então, ali, onde a gente tem lá na letra A que elas não estabelecem conexão, está errada, porque é muito pelo contrário. Elas se interligam e uma, na realidade, depende da outra. Bom, letra B, muito simples. Hidrosfera, palavra hidro vem de água. Então, ali já coloca o erro na questão. Não tem relação com a atmosfera. A atmosfera é uma outra esfera terrestre, mas não está relacionada com a hidrosfera. E a letra D, biosfera, que representa a vida no planeta, ou seja, o conjunto de todos os seres vivos. A litosfera é uma porção de uma das esferas terrestres, lembram disso? Então, a biosfera que é representada pelos seres vivos e não a litosfera. Então, é muito importante nós identificarmos essas 4 esferas, não confundir. Lembram que a professora na aula colocou lá que também o nome já está determinando o que cada uma dessas esferas corresponde. E aí é claro que no decorrer desse nosso bimestre nós vamos detalhar cada uma dessas esferas, certo? A gente já começou a falar sobre a atmosfera, a composição, as camadas, e aí na sequência a gente vai detalhar aí a importância sobre cada uma dessas esferas. Então, por isso que a gente precisa ter bem claro o que cada uma dessas esferas corresponde. Bom, eu acredito que com esse complemento tem ajudado muito vocês a entenderem lá as nossas questões dos simulados. Qualquer dúvida, postem no mural, mandem e-mail para a professora tem mantido contato direto com muitos de vocês, certo? Então, é importante que vocês acompanhem essa sequência das aulas, juntamente com as atividades que a professora coloca nas aulas, que aí sempre no decorrer da semana a professora vai postar mais atividades no mural, e aí esse complemento, esse material vai ajudar vocês também na nossa avaliação bimestral, porque esses conteúdos caíram no nosso primeiro simulado, mas voltam a cair na nossa avaliação bimestral, certo? Então acompanhem certinho, a professora tá com muitas saudades e em breve nos vemos. Falou, pessoal? Até então!